Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam todos bem. Então, dando continuidade ao nosso curso de cálculo vetorial, nós começaremos a estudar hoje um objeto que será de fundamental importância dentro das ambições que nós temos nessa disciplina, que são os chamados campos vetoriais. Tá? Então, nessa primeira aula eu vou apresentar para vocês o que são os campos vetoriais, nós vamos defini-los, entender como é que isso se comporta geométrica e fisicamente, tá bom? Inclusive vendo algumas aplicações disso. Porque, como eu disse, esse objeto vai ser de fundamental importância em outros conceitos que nós vamos desenvolver aqui. Então, é bem importante que nós compreendamos o que ele significa, né, como que ele se comporta, para que depois nós possamos definir outros objetos, como, por exemplo, integral de linha, integral de superfície, que terão aplicações aí bem robustas em outros cursos que vocês farão, né, como, por exemplo, mecânica dos fluidos, física 3, entre outros. Então, é realmente bem importante que a gente entenda o que são esses objetos. E na verdade, pessoal, esse objeto é bem simplesinho de entender a ideia geral, né, a ideia por trás dele. Vamos aqui para o nosso quadrinho, relembrando rapidamente o que nós estudamos até o momento eram as chamadas funções vetoriais. Né? E o que era uma função vetorial? Era uma funçãozinha que geralmente a gente usava essa notação R, que ela associava um parâmetro dos reais a algo aí com 3 ou 2 componentes, né? Então algo em R3 ou R2. Tá? Isso aqui eram justamente as chamadas funções vetoriais. Né? Então, nós já estudamos isso, exploramos várias propriedades dessas funções, né? Que no final das contas não era tão difícil trabalhar com elas, porque a gente poderia enxergar como aquelas funções componentes e tudo mais, né? É claro que depois vieram alguns desafios aí, né? Como calcular reta tangente, curvatura, comprimento, né? Isso aí tudo era um pouquinho mais delicado. Mas a ideia geral por trás dela não era tão complicada, assim como não é difícil a ideia do campo vetorial, tá, pessoal? Então, nós usamos geralmente a letra F maiúscula para denotar campo, vem do inglês, né, do field, hein? E a ideia a gente vai agora extrapolar o nosso domínio, tá bom? A gente vai generalizar o domínio. Então nós não vamos considerar aqui mais um parâmetro nos reais, nós vamos considerar algo com 3 componentes, ou 2, tá? Daqui a pouco eu já explico um pouquinho melhor, mas isso daqui vai chegar em R3, tá? Deixa eu arrumar essa setinha aqui. E esse aqui são chamados então de campos vetoriais. Vou escrever aqui campos vetoriais. Tudo bem, pessoal? Então, como eu disse para vocês agora, isso aqui também pode ser de R2, né? Então eu posso definir aqui como um domínio em vez de R3 ser um R2, porém eu preciso fazer a mesma coisa aqui, tá? O importante é isso. Se eu estou saindo de algo com 3 componentes, eu chego em 3 componentes. Se eu saio de 2 componentes, eu chego em 2 componentes. E aí como que se comporta esse nosso objeto, né? A nossa função. Então ela vai associar um ponto aqui de 3 componentes, um x, y, z, a algo também com 3 componentes, né? Que vai ser um f de x, y, z. Beleza? Então, nenhum segredo, né? É a mesma ideia das funções vetoriais, só que agora o nosso domínio ele é maior, digamos assim, né? Ele tem 3 componentes, não é mais um parâmetro t qualquer. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos tentar interpretar isso daqui geometricamente, né? Para a gente compreender do que a gente está falando, né? E por que isso vai ter bastante importância no sentido físico. Se a gente fosse tentar enxergar isso como gráfico de função, a gente ia se deparar com um problema parecido com o caso das funções vetoriais, né? Porque agora, veja, no caso das funções vetoriais, isso seria algo que sai dos reais e chega em R3. Então, para a gente esboçar isso, a gente teria que trabalhar em R4. Aqui, veja bem, pessoal, se a gente saísse de R3 para R3, a gente teria que trabalhar em R6, né? Para calcular. E seria totalmente não plausível fazer isso, beleza? A mesma coisa de R2 para R2, né? Porque daí a gente trabalharia em R4 novamente, que não é visualizável, então não faz muito sentido. Também não faz muito sentido a gente querer pensar nisso daqui como aquela ideia de trajetória. Porque aqui no caso da função vetorial, a gente estava trabalhando com o domínio como sendo os reais, né, ou um intervalo dos reais, e a gente podia enxergar como tempo. Aqui não faz muito sentido isso, veja, porque a gente está trabalhando com algo com 3 componentes. Então, como que a gente vai proceder? A ideia, pessoal, vai ser a seguinte. Eu vou fazer aqui embaixo um sistema de coordenadas, né, os eixos x e y, vou fazer eles meia boca aqui, não vou fazer nem escrever o que significa. Mas a ideia vai ser bem simples, pessoal. Nós vamos enxergar da seguinte maneira. Ó. Vamos supor que nós temos 2 pontos aqui. Ó. Então temos um ponto aqui x0 e y0 e aqui um ponto x1 e y1. Vamos dar nomes a esses carinhas aí. Então esse daqui é o nosso x0 e y0 e esse outro amiguinho aqui é o x1 e y1. Beleza? Então esse aqui são os componentes do nosso ponto. Supondo que esses pontos estão, obviamente, no domínio da nossa função, do nosso campo vetorial, logicamente, né? Eu estou pensando de R2 para R2, tá, pessoal? Não comentei, mas eu vou fazer do R2 para R2, no R3 vai ser igual, mas é só porque é mais simples a gente desenhar aqui. Então eu vou pensar o seguinte, ó, se esses pontos estão no domínio, quando eu aplico essa F, esse nosso campo vetorial aqui, ó, deixa eu só trocar aqui.
esse campo vetorial, se eu aplicar ele nesse ponto x0, y0, ele vai resultar em algo com 3 componentes, né? Ou com 2 componentes, perdão, num vetor. Então seria um vetor, digamos que seja esse vetor aqui, ó. Então esse daqui, suponha que ele seja o nosso, vamos escrever aí, f de x0, y0, né? Então escrevendo, esse aqui seria o nosso vetor. Muito bem, pessoal. Se a gente calcular agora no outro caso, né, no caso do x1, y1, então vamos supor que vai dar esse vetor. Vou deixar ele até horizontal aqui para ficar mais fácil a gente trabalhar com ele. Então esse seria o nosso f aí, calculado agora nesse ponto x1, y1. Beleza, pessoal? Muito bem, como é que a gente vai interpretar isso então geometricamente, pessoal? Nós vamos pensar que esse campo vetorial ele é um campo de forças, tá? Campo de forças não no sentido do lanterna verde lá, tá? É um campo formado por várias forças, vários vetores de forças. E veja, essa força aqui, ó, essa primeira, a gente vai enxergar nela como sendo agindo nesse ponto x0, y0. Então, quando a gente faz vetores, né, lá da geometria analítica, da física, a gente interpreta eles assim, né? A gente esboça ele como tendo o ponto inicial na origem, né, no 0, 0, e o ponto final no ponto de componentes do vetor. Agora a gente vai pegar esse vetor, ó, e vai puxar ele para o ponto aqui, ó. Beleza? Então, deixa eu só copiar o nome dele aqui também, né? Levar ele para cá. E agora nós vamos enxergar dessa maneira. Então, nós vamos pensar que essa força, ela está agindo nesse ponto. Então, por exemplo, vamos supor que essa força é uma força empurrando aí, né? Ela está empurrando esse ponto nessa direção com a magnitude desse vetor, entendeu? Então, a mesma coisa para esse outro aqui, né? Eu vou pegar esse vetor e vou jogar ele para cá, ó. E aí também vamos levar o nomezinho dele para lá. Esse aqui é o nosso vetor, tá? Ou faltou a pontinha da seta aqui. Tudo bem, pessoal? Então, a ideia é essa. A gente vai sempre fazer isso. A gente vai colocar o ponto x0, y0 no local que ele está, né? Nas suas componentes. E aí a gente vai pegar o vetor f de x0, y0 e jogar ele para cá, tá bom? Pensando dessa maneira, sempre como uma força agindo nos pontos. Então é assim que a gente vai enxergar os campos vetoriais, tá? Geometricamente falando. A gente pode também fazer isso em R3, tá? A mesma ideia. Põe o ponto lá com 3 componentes, o vetor com 3 componentes e aplica. Tudo bem? Então, quer ver? Vamos passar os slides aqui, ó. Então aqui eu até coloquei um primeiro exemplo, né, do que tem no Stewart, que a gente pode enxergar esse campo de força, né, como, por exemplo, medindo o ventos, né? Então, ó, esse campo de vetores de velocidade do ar aí, indicando na Baía de São Francisco. Então, vou mostrar o desenho que vai ficar mais interessante, ó. Então, aqui nós temos esses vetores agindo em cada um dos pontos, né? Ó, e aí até tem uns lugares que os vetores são maiores, isso quer dizer que o vento é maior, né? Outros que são menores. Muda a direção, né? De repente tem alguma montanha ali. Eu não sou muito bom de geografia, né? Mas muda a direção do vento, isso pode acontecer. Tudo bem, pessoal? Então, daqui a pouquinho eu vou explicar um pouco melhor essa ideia. Mas é assim que a gente enxerga, então, o campo de vetores, né? Os campos vetoriais. Como exatamente um campo de vetores que pode escrever força ou pode escrever alguma outra coisa, né? Eu acho que força é uma boa ideia da gente entender, né? Porque daí ele está agindo em cima do ponto, tá certo? Beleza, pessoal, vamos só aqui definir. Então, eu defini formalmente aqui para o caso do R2, ó, veja. Se a gente tiver um conjunto aqui, um domínio D aberto do R2, então o campo vetorial é isso, ó. É uma função que associa cada par xy a f de xy, que é algo bidimensional, tá bom? Então, como eu já escrevi aqui no quadrinho, essa é a ideia, né, o que está em vermelhinho. E a gente pode estender isso normalmente para o R3, tá? Então, aqui está a ideia para R3 aqui embaixo, ó. Bom, nós temos a mesma ideia, então de R3 associa a f de xy, tá certo? Eu vou trabalhar mais em R2 aqui nesses slides, tá, pessoal, nesses desenhos, porque é mais fácil de desenhar, né? Mas o R3 funciona exatamente igual, vocês vão ver daqui a pouco exemplos, a ideia é muito semelhante. E veja que assim como era o caso das funções vetoriais, pessoal, como a gente chega em algo com 3 ou 2 componentes, né? Nós podemos olhar essas funções componentes, veja. Então aqui no caso para 2 componentes, né, ó, o f de xy, ele era algo que chegava em R2. Então eu posso enxergar como uma p de xy e uma q de xy, né? Cada uma das componentes, tá bom? Eu não vou explorar tanto isso agora, né, mas é só para chamar a atenção que a gente pode fazer isso. E analogamente a gente pode fazer aqui para o R3 também, né? Só aqui, as 3 componentes, tá bom, pessoal? Então eu pulei um slide, se vocês perceberam, mas é que aqui está a ideia de como que a gente faz essa ideia, né, de enxergar os vetores, né, o campo vetorial. Como é a mesma coisa, a gente pode pensar no vetor agindo em cima do ponto, tá? Uma observação, né, pessoal, é claro que a gente não consegue fazer isso para todos os pontos, é totalmente inviável, na verdade é impossível, né, porque se o domínio for todo R2, por exemplo, como é que a gente vai desenhar todos os pontos? Não é isso, tá? Mas dependendo do campo vetorial que você estiver trabalhando, né, no seu campo de forças aí que você estiver mexendo, ele vai ter um padrão. Então, em alguns pontos, você já consegue definir esse padrão e já consegue esboçar uma ideia do campo vetorial, tá certo? Daqui a pouco isso vai ficar mais claro nos exemplos. Mas é só chamando a atenção que é claro que não dá.
Então a gente faz mais ou menos igual lá no... Vocês faziam para esboçar gráfico lá com a tia do colégio, né? Faz alguns pontinhos, coloca e tenta enxergar o padrão, certo? Quer ver? Vamos fazer um exemplo aqui, vai ficar um pouquinho mais claro. Ó. Vamos pensar neste exemplo aqui. Ó. Então, nossa função ó, de duas componentes, novamente, ela associa xy a menos y e x, tá? Vamos para o nosso quadrinho aqui. Eu vou mudar, tá bom, pessoal? Eu vou para um quadrinho que eu já deixei pronto um sistema de coordenadas aqui. Faltou só escrever o x. E eu deixei a tabelinha aqui para a gente mexer em cima dela. Então, o que eu vou colocar nessa tabelinha é o seguinte, pessoal. Eu vou colocar aqui os pontos, né, com componente xy, e aqui embaixo essa f agindo nesses pontos que a gente vai listar. F de xy, beleza? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Bom, antes da gente começar, vamos só escrever aqui em cima, né, quem que é a nossa f? Então, pelo exercício, né, a nossa f de xy, ela vai trocar as componentes e multiplicar a primeira por menos 1. Então, ela vai ficar igual a menos y e x, né? Então, esse aqui é a nossa ideia aí do nosso campo vetorial, né? Então, vamos colocar alguns pontos aqui, pessoal. Vamos colocar, por exemplo, o 1, 0, o 2, 0. Vamos colocar também o 1, 1, 0, 1, menos 1, 0, 0, menos 1 e o 0, menos 2, tá? Então, por exemplo, esses aqui, escolhi meio aleatoriamente aí. Vamos calcular o f em cada um desses pontos, né, pessoal? Então, ó, quanto que dá o f de 1, 0? Troca a componente ali, multiplica por menos 1 a primeira, vai ficar igual a 0, 1. Aqui 0, 2. Aqui menos 1 e 1. Aqui menos 1 e 0. 0, menos 1. 1, 0. 2, 0. Beleza, pessoal? Então, esses são os nossos f's calculados em cada um desses pontos, tá bom? Então agora, ó, vamos colocar aqui, vamos colocar de rosa de novo, os pontos, tá? Nesse nosso sistema de coordenadas aqui, e depois a partir desses pontos a gente coloca os vetores agindo, só para ver se a gente consegue achar um padrão, ó. Então o primeiro ponto que nós temos é o 1, 0, tá? Eu vou dobrar a escala aqui e vou pegar esse ponto aqui. Bom, o outro é o 2, 0, então foi parar aqui. O outro é o 1, 1, então foi parar aqui. O outro é o 0, 1, que seria este ponto aqui, está um pouquinho torto, mas seria esse. O outro é o menos 1, 0, então seria esse daqui. O outro 0, menos 1 e 0, menos 2. Beleza? Então são esses pontos que a gente listou. Agora vamos tentar enxergar quais são os vetores correspondentes a cada um desses pontos, né? Ó. Então quando a gente pega o primeiro caso, que é o ponto 1, 0, o vetor correspondente a ele, ó, veja aqui embaixo, ele é o vetor 0, 1. Então qual que é o vetor 0, 1, né, pessoal? Vamos colocar aqui, ó. Seria este vetor, concordam comigo? Ó? Então esse é o nosso vetor f de 1, 0. Então como é que nós fazemos? A gente puxa ele para cá, ó. Coloca ele em cima do nosso vetor, do nosso ponto, aliás. Tranquilo, pessoal? Agora a gente faz a mesma coisa com os demais, né? Vamos lá, vamos colocar aqui o outro vetor. Então o vetor correspondente ao f de 2, 0 é o 0, 2, né? Vou colocar ele aqui e puxar ele lá para cima. E aí a gente translada ele para que ele tenha origem no nosso ponto, né? Então traz ele para cá, ó. Tranquilo, pessoal? Agora a gente faz isso em todos, né? Vamos já fazendo mais direto. Então o f de 1, 1 vai ficar o menos 1, 1, que é esse vetor aqui, ó. E aí a gente puxa ele para lá. O f de 0, 1 fica esse vetor aqui, joga ele para cima. Para o menos 1, 0 nós temos esse vetor apontando para baixo. No 0, menos 1 é esse vetor aqui, né? Então puxando ele para baixo. E para o 0, menos 2 é esse outro aqui, né? Um pouquinho maior, puxa ele para baixo, vamos lá. Muito bem, pessoal, então não sei se a minha escolha de pontos foi boa, né? Mas a ideia, veja, é que quando eu vou agindo, essa força, né? Essa nossa f aqui, que nós colocamos aqui, elas estão agindo em cima desses pontos, esse é o movimento, ó. Então, se eu estou pegando este ponto rosinho aqui, ele está jogando ele para cima. Se eu pego esse, ele está jogando para cá, aqui para baixo, assim por diante, né? Talvez eu pudesse ter escolhido uns pontos melhores, mas a ideia é a seguinte, pessoal, veja, se eu colocar aqui uma circunferência de raio 1, quer ver? Deixa eu colocar aqui uma circunferência. É claro que o nosso sistema não está exatamente proporcional, mas olha o que está acontecendo, ó. Esses vetores, eles são tangentes a essa circunferência, né? Se eu colocasse aqui uma maior agora de raio 2, ó, vamos colocar aqui uma maior de raio 2. Aí o que nós teríamos agora, para esses vetores, tá vendo? Também seria um tangente, né? Se eu tivesse pegado aqui, por exemplo, o 0, 2, ele também seria tangente. E assim por diante, né? Veja que elas não estão muito proporcionais aí, mas seria essa a ideia, tá? Se eu pegasse a outra até esse raio aqui, aconteceria a mesma coisa. Então esse campo de força, o que ele está fazendo? Ele está girando, tá vendo? Ó, ele está empurrando todos esses objetos aqui em volta da origem através desses círculos. Quer ver? Vou passar os slides aqui para vocês verem. Veja que os que a gente considerou aqui nos slides, ó, não te dá muito essa noção, né? Ficou um pouco esquisito. Mas se a gente pegar outros um pouquinho melhores aqui, ó, a gente consegue enxergar bem. Essa ideia é bem parecida com a nossa, né? Tem mais vetores aqui, mas no sentido de estar girando, né? Beleza? Então, essa aqui é a ideia, né, pessoal? E o que significa isso, né? Vamos pensar fisicamente. Eu acho que tem dois exemplos que são interessantes. É claro que são exemplos tridimensionais, mas que vocês podem enxergar. O primeiro é assim, ó, pensem que você tem o ralo da pia ali, a pia tá cheia, né, de água, e tem o ralinho e você tira o ralinho, né?
Então, quando você olha para aquele ralo, o fluido, né, a água, ele vai tender a girar perto do ralo, né? Fica aquele movimento de girar. Seria essa ideia, né? Se eu pegasse um ponto que está na beirinha ali do quando está girando, ele teria esse comportamento, ó, as forças estariam fazendo ele girar, tá? Outro exemplo aí, talvez mais fácil, né, poder ter começado com ele, seria a ideia de furacão, né? Se vocês pegarem, imagina que você está olhando o furacão por cima, né? Seria essa noção. O vento ali, as forças do vento estão fazendo esse objeto girar, tá? Mais para frente nesse curso nós vamos estudar um objeto chamado rotacional, uma ferramenta, que ela nos dá exatamente isso, a capacidade de girar, né? Digamos assim, bem a grosso modo. Mas o rotacional vai ser um objeto que vai nos trazer informações desse tipo. Deu para entender mais ou menos, né, pessoal? Espero que sim. Beleza? Então aqui tem as tabelinhas aqui nos nossos slides, né, passando, mas é a mesma ideia, tá bom? E aqui tá a questão que eu falei para vocês, ó. A reta é sempre tangente, né? Os vetores de força aí são tangentes às circunferências, né? Tá bom? Então só tem mais alguns exemplos aqui, mas essa é a mesma ideia, né? Tá provando, inclusive, essa questão da tangência, né? Que quando a gente faz o produto escalar dá zero. Mas a ideia que eu quero que vocês interpretem é dessa maneira, né? Nós vemos o campo vetorial como sendo forças agindo em pontos, né? Então nós temos pontos a princípio aí no espaço, livres de forças, né? Que são os pontinhos rosas, e de repente a gente aplica uma força nele que é essa F, né? Que é o nosso campo vetorial. Espero que tenha ficado claro. Só chamando a atenção, tá, pessoal? Eu deveria ter chamado talvez no começo da aula. Esse aqui é um conjunto de slides bem grandes, vocês vão ver que tem bastante slides, tá? Os slides são bem detalhados, os exemplos. Eu vou passar meio rapidamente, porque a minha ideia é passar mais alguma ideia superficial para vocês, né? Não ficar muito repetitivo. Então, depois, quem tiver mais curiosidade, pode ler com mais calma, tá bom? Mas vejam que eu estou só comentando algumas coisas que é para a gente não perder tanto tempo e o vídeo não ficar muito longo, né? Beleza? Vamos seguir então, pessoal. Aqui nós temos alguns exemplos agora, um pouco mais aplicáveis, tá? Que eu não vou fazer contas, até porque não tem muitas fórmulas, nesse caso especificamente, mas é para vocês verem aonde que aparece isso, tá? Então, pensando aqui, por exemplo, em mecânica dos fluidos, né? Pensando superficialmente em mecânica dos fluidos, já que é uma disciplina bem elaborada, né? Mas a ideia é assim, ó, imagina que a gente tem um cano desse tipo, tá bom? Então ele é um cano que é um pouquinho mais fino aqui, depois ele alarga um pouco, né? E aí você tem o escoamento de um fluido dentro desse cano. Então, quando a gente pensa na força que está causando esse escoamento, né, digamos assim, o campo de velocidades desse escoamento, então você tem aqui, a princípio, vetores nessa direção, só que aqui ele tem que aderir a essa superfície, né? Então ele vai subir aqui, alguns vão mudar um pouquinho de direção, tá? Mas as forças você vai ter em todos os pontos, claro, pensando que o seu fluido ali está preenchendo totalmente esse cano. Mas isso é um tipo de coisa que aparece, né? Quando vocês estudarem lá mecânica dos fluidos, vocês provavelmente vão trabalhar com alguns campos vetoriais que descrevem situações como essa, né? Um outro exemplo, que daí talvez seja até mais interessante comentar com vocês, sempre superficialmente, tá, pessoal? Eu sou matemático, nem entendo tanto dessas coisas, mas só comentando, como esse curso tem o pessoal da Aero, o pessoal da Auto e o pessoal da Naval, uma outra coisa que usa esse tipo de objeto é quando vocês trabalham com aerodinâmica, né? Porque se vocês pensarem em aerodinâmica, vamos pensar, por exemplo, na asa de um avião, né? Tem uma situação como essa, que você tem a asa e você tem um campo de forças ali, agora não é mais um fluido, né? É um gás, no caso o ar, né? O vento, que ele vai bater ali e vai desviar, né? Então você tem que se preocupar de que maneira que esses ventos estão agindo ali, né? Que é justamente a ideia de aerodinâmica, de uma asa, né? De um aerofólio, ou mesmo num navio ali, né? Então é só chamando a atenção que esse tipo de coisa aparece realmente na prática. É claro que eu estou falando bem superficialmente para vocês, isso é um campo de forças, né? Mas como é que a gente vai trabalhar com isso? Por exemplo, como é que eu vou me preocupar com essa questão de como que o vento está batendo na asa? Isso aí a gente vai ter que trabalhar com uma coisa chamada de integral de superfície, que é mais lá para frente matéria para terceira prova. Mas só chamando a atenção, como eu disse, né, pessoal, esses exemplos aqui são totalmente superficiais, né? Até se eu falar alguma besteira aqui não conta para ninguém não, só fala para mim depois. Um outro exemplo, né, aqui também que aparece muito na vida de vocês, que vocês provavelmente já viram, é a lei de gravitação de Newton, né? Que nós temos aqui associando, se nós tivermos dois objetos, tá? Então um objeto com uma massa m pequenininha e um objeto com uma massa m grande, então nós temos uma força aqui da gravidade, né? E aí esse r é a distância entre os objetos. Uma maneira mais fácil de enxergar isso é você pensando que essa massa grande aqui, ó, ela é a massa da Terra. E aí você está pensando como seria a relação entre um objeto e a superfície da Terra, digamos assim, né? E a atração com a Terra. Aí a ideia, pessoal, é quando você faz algumas continhas, né? Pensando que nós temos uma posição XYZ, um objeto com essa posição, isso aqui resulta em um vetor. Eu vou passar o próximo slide, que já está na forma aberta. Mas veja, ó, esse campo vetorial aplicado num ponto de componentes XYZ resulta em algo desse tipo, né? Claro, bem difícil, né? Nós temos bastante componentes envolvidas aí, mas só chamando um pouco a atenção de vocês que vejam que isso aqui é um vetor, né?
E essa m pequena, m grande e g são constantes, então olha que interessante. No caso da primeira componente, nós temos um sinal de menos, tá? Tudo isso aqui é positivo, né? Aí multiplica por menos vira negativo, aqui também e aqui também. Então, em todos os pontos, isso você tem um sinal negativo. O que faz sentido, né? Porque o que a gravidade faz? Joga a gente ali para baixo, né? Então, nesse sentido aqui, ó, se a gente olhasse a ideia geométrica, né, desse campo vetorial, a gente está apontando aqui para a origem, né, para o objeto que está atraindo. Né? Traindo, entre aspas, né? Está empurrando a gente para baixo. Não sei se fica claro. Novamente, né, pessoal, é só meio superficial para vocês verem aonde aparece esse tipo de objeto, tá bom? Se tiver alguém da mecatrônica aí, vai estudar um pouquinho de elétrica, né? Não sei quais cursos exatamente fazem, por exemplo, circuitos elétricos, mas tem a lei de Coulomb, né, que também trabalha com força elétrica. Então você tem aqui algumas constantes, né, tem a carga elétrica, mas novamente, ó, nós estamos trabalhando com funções, uma força, né, aplicada em algo com 3 componentes que vai resultar em 3 componentes. Então estamos falando de campos vetoriais. Então sempre, como eu falei para vocês, sempre enxerguem como campo de forças, né? E aí nós temos vários tipos de forças que vocês estudam. Tem essa ideia de força ali de velocidade, né? De um escoamento de um fluido. Você tem a força gravitacional, tem força elétrica. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, mas nós temos, por exemplo, força magnética, né? Campo magnético. Então existem vários objetos que realmente se interessam no estudo desse tipo de coisa, né? Então vai aparecer muito, é claro, quando a gente tiver os nossos objetos, nossos teoremas, aí vocês vão conseguir utilizar isso melhor, né? E aí, só passando aqui, né, pessoal, nós temos os detalhes do exemplo, né, falando um pouquinho das notações que os físicos costumam utilizar e também o nome, né, campo elétrico. Mas a ideia, como eu falei anteriormente, é mais apresentar para vocês exemplos de onde que aparece isso, né, essa ideia de campo vetorial, que são esses campos de forças. Veja que a gente fez esse exemplo, né, pessoal, foi um exemplo relativamente simples, mas eu deixei lá no Moodle para vocês, no campo de coisas legais lá, né? Tem 2 ferramentas do GeoGebra para vocês calcularem campos vetoriais, né? Que ele esboça para vocês campos vetoriais. Um primeiro que é um campo bidimensional e o segundo um campo tridimensional. Quer ver? Vamos mexer juntos aqui, né? Deixa eu abrir o GeoGebra. Então, vamos fazer uma transição aí, muito bem. Deixa eu só abrir agora no meu aqui. E beleza, pessoal. Então esse aqui é um software, como eu comentei com vocês, ele já está lá no Moodle, vocês podem acessar, tá bom? E aqui ele tem o seguinte, ó. Essa Vx, ela é a primeira componente de um campo. Eu abri o 2D, né? E essa Vy é a segunda componente do campo. Então vocês colocam aqui o que vocês querem trabalhar, né? O campo que vocês querem. Então, por exemplo, vamos colocar o nosso campo que a gente desenhou ali, ó. Era menos y, a primeira componente, e x a segunda, ó. Olha o que vai acontecer, ele gerou o campo aqui. Aqui, pessoal, isso aqui, ó, esses primeiros não mexam, né? Isso daqui você vai transladar os seus eixos aí. Aqui é mais interessante, ó. Então esse aqui vai aumentar o tamanho do vetor. Eu vou mexer um pouquinho no tamanho dele, ó. Olha lá, aquela ideia do que a gente falou de girar, tá vendo? A ideia do furacão lá, né? Então você está girando. Mas é claro que, conforme eu falei para vocês, né, a gente não consegue fazer em todos os pontos, né? Se eu chegasse aqui e aumentasse o número de pontos, né, aumentasse o tamanho do vetor, vai ficar um negócio insustentável da gente enxergá-lo, né? Mas essa aqui é a ideia, tá vendo? Então a gente diminui, deixa um tamanho razoável e consegue enxergar esse comportamento, né, de estar girando, né? Do mesmo jeito que a gente pode fazer, quer ver, esse campo aqui é um campo que vocês talvez lembrem, deixa eu só colocar ele aqui, vou copiar do meu quadrinho, x² menos y² menos 4, e aqui eu vou colocar 2xy. Então esse campo aqui, eu não sei se ele diz alguma coisa para vocês, deixa eu diminuir o tamanho dos vetores aqui, que talvez esteja um pouco estranho. Mas veja, pessoal, isso aqui é a ideia de campo magnético, né? Pensem que aqui vocês têm um polo, tá? Sei lá, um polo norte e um polo sul, né? Então veja, nesse aqui, olha esse pontinho, ó. Os vetores estão saindo, ó. Então ele está repelindo, né? Imagina que é um polo, sei lá, negativo e positivo aqui, né? E nesse aqui ele está atraindo. Então ele está saindo deste daqui, ó, os vetores, tá vendo? E estão indo para cá. Então seria a ideia assim, ó, se nós temos partículas aleatórias no espaço aí, que não estão fazendo nada, estão lá voando à toa, e você vai e insere, né, um polo norte e um polo sul aqui, um polo positivo e um negativo, essas partículas têm essa tendência, né, de se repelir de um e chegar no outro. Que é o que acontece no campo gravitacional da Terra, no campo magnético da Terra, perdão, né? Então, quando vocês pensam em geomagnetismo, acontece exatamente isso, né? Você tem um polo norte, um polo sul e tem essa atração, tudo bem? Então, depois, se vocês quiserem mexer um pouquinho aqui nesse programinha aqui, é legal, interessante vocês verem, né? Quer ver uma coisa interessante, ó? Olhem para esse aqui. Então, veja que, conforme eu comentei com vocês, né? Vamos supor que nós temos um polo norte e um polo sul. Então, aqui ele está repelindo e aqui ele está atraindo, né? O que acontece agora, se eu pegar esse campo vetorial e multiplicar ele por menos 1, então eu vou trocar as componentes de sinal, né? Então ficou menos tudo isso daqui, né? Eu copiei de novo.
e aqui também vai ficar menos. Ó. Olha o que vai acontecer. Menos tudo isso aqui. Agora sim. Ó, ele vai ter o mesmo comportamento, só que alterou isso daqui. Ó. Lembra que aqui ele estava atraindo e aqui repelindo, né? Agora ficou o contrário. Aqui está repelindo e aqui está atraindo. O que é de se esperar, né, pessoal? O que acontece quando a gente pega um vetor e multiplica ele por menos 1? A gente altera a direção, né? Para onde ele está apontando. Foi isso que a gente fez aqui, ó. Então a gente alterou o campo, né? A gente trocou os campos magnéticos ali. Tudo bem, pessoal? Eu quero mostrar para vocês agora uma pequena experiência, que eu vou fazer com vocês uma pequena experiência na vida real para vocês tentarem enxergar um objeto desse tipo, tá bom? Então vou fazer um pequeno corte no vídeo aí e a gente já conversa de novo. Beleza, pessoal, vocês não estão me vendo agora porque eu estou por detrás das câmeras, mas eu estou aqui, ó. E aí, beleza? E eu quero fazer com vocês aqui um experimento bem bobinho, que é mais para a gente ilustrar essa interpretação geométrica do campo vetorial, tá? E também para a gente começar a entender, né, para a gente entender melhor aí, o que significa essa questão de mudar a orientação do vetor, né, multiplicar um campo por menos 1. Então o que nós temos aqui, pessoal, é uma pastinha velha, né, um pedaço de papelão, tem um vidrinho cheio de limalha de ferro, tá bom? Vidrinho com limalha. E aqui eu tenho 2 ímãs, tá? Imã de alto-falante aí. E ali nós temos a nossa plateia, porque ninguém merece gravar um vídeo aqui, fazer uma experiência sem ninguém para assistir, né? Então a ideia é a seguinte, pessoal. A limalha de ferro ela vai servir como se ela fosse pontos no espaço, tá? Então vamos supor que nós temos um espaço bidimensional e esses aqui são os nossos pontos. Ó, eu vou jogar ela aleatoriamente aqui. Paciência um pouquinho aí para jogar, tá? E vejam que esses pontos, a princípio, eles estão livres de força, né? É claro que tem a força gravitacional que mantém ela presa aí no papelão, mas por isso que eu estou considerando um espaço bidimensional, né? Então vamos lá. Beleza, pessoal. Então a ideia agora é a gente inserir uma força nesse sistema. Qual força que eu vou colocar? Uma força magnética. Então eu vou pegar esses ímãs aqui, ó, vou colocar um com polo sul e um com polo norte para cima, né? E vamos ver o que acontece. Então, vou colocar ele aqui, colocar ele outro aqui. Veja o formato que vai tomar, ó. Parece com aquela ideia de campo magnético que a gente estava trabalhando, né? Ó. Vou jogar mais um pouco para ficar melhor ilustrado. É claro que não fica perfeito, né, pessoal? Porque lá a gente estava trabalhando com vetor. Mas dá para a gente começar a entender, ó, que as limalhas elas estão saindo de um e chegando no outro, né? Ó. Dá para ver mais ou menos a ideia, certo? Espero que tenha ficado bem ilustrada essa ideia, né? E veja, se eu vou movimentando aqui, ó, ela vai movimentando aonde que seria aquele ponto de onde está saindo e de onde está chegando, né? E o que é interessante se fazer também, pessoal, é o seguinte. Vou pegar esse aqui, ó, vou colocar com este polo para cima. Veja, ele vai atrair. Vou criar um novo campo agora, né? Um novo estilo de força aqui, ó. Então ele está atraindo essa limalha, né? Então seria como se os vetores estivessem apontando na direção desse cara. Se eu trocar agora, eu vou girar e colocar esse outro, veja o que está acontecendo. Ele está repelindo, ó. Então não sei se vocês conseguem ver, mas fica meio arrepiadinho aí, ó, tá? Que é justamente a ideia de positivo e negativo, né? Porque nós temos um polo positivo e um polo negativo. Então, quando eu estou com o positivo, por exemplo, estava atraindo, e quando eu coloco o negativo, ó, ele inverte. Então, ele vai repelir. Claro que umas grudou algumas uma na outra aí, né? Mas essa é a ideia, ó. Tá repelindo aqui, né? A hora que eu coloco assim, elas juntam. Então, essa que é a ideia do campo, né? De você multiplicar por menos 1. Você altera a orientação dos vetores, né? No caso aqui, você está falando para as limalhas, ó. Vem na direção desse foco aqui, né? E aqui eu estou falando, não, vai para o outro lado, beleza? Então essa aqui é a ideia de campo vetorial e essa aqui é a ideia de um campo que vocês conhecem, que é o campo magnético, né? Beleza? Não sei se ficou muito claro, né? Talvez um professor de física fosse melhor que eu aqui, mas tá certo. Vou voltar para os slides, eu só dar uma limpadinha que tá meio suja aqui, daqui a pouco a gente conversa. Falou? Beleza, pessoal, voltei aqui, espero que tenham gostado aí do nosso super experimento, né? Bem complicadíssimo. Bom, pessoal, a ideia que eu queria falar com vocês de campo vetorial, a princípio era isso, né? Para vocês entenderem como é que se comportam esses objetos geométrica e fisicamente, né? Pensando na ideia de serem vetores que estão agindo sobre pontos no espaço, né? Como a gente mostrou no GeoGebra agora, como a gente viu alguns exemplos ali, inclusive no nosso experimento, né? Mas essa é a ideia, nós temos pontos ali no espaço, voando de maneira aleatória, e a gente insere uma força ali, né? E isso vai causar coisas interessantes, tá bom? Conforme nós vamos ver mais pra frente aí no nosso curso, tá? Então é bem legal que a gente consiga compreender esse objeto. Falando mais algebricamente, a grande verdade é que vocês já viram um campo vetorial na vida de vocês aí em cálculo, tá? Ninguém falou para vocês, mas vocês já trabalharam com um campo vetorial extremamente importante, que é o campo gradiente, tá bom? Mas isso são cenas dos próximos capítulos, eu vou deixar isso para um outro vídeo, mas nós vamos voltar a mexer com gradiente de função. Porque o gradiente de uma função de três componentes ali, né, lá no cálculo 2 que vocês estudaram, isso vai resultar em um campo vetorial. E esse campo vai ser um campo interessante, ele vai ter algumas aplicações interessantes aí, e por isso que eu vou deixar para o próximo vídeo, porque daí eu mostro para vocês. Tá bom, pessoal? Então, agradeço a atenção de vocês aí, peço desculpas se eu falei alguma besteira relacionada à física,
Não contem para ninguém, pro Diego Duarte, para ninguém aí, para não passar vergonha, tá? Mas a ideia era realmente tentar ilustrar para vocês as aplicações desse objeto, que, como eu já disse um monte de vezes, serão bem importantes no nosso curso, tá certo? Então, mais uma vez, obrigado, se cuidem por aí, abraço!